É isso aí? Estamos ao vivo então? Salve, gurizada! Feliz demais em estar aqui em mais um Nerdcast com vocês, inimigo do horário, ao vivo agora. Então, gurizada, feliz demais, mais um episódio aí com vocês, dessa vez com o querido Jaiminho, que logo mais vai se apresentar para vocês. Só vou utilizar esses minutos iniciais para dizer para vocês que nessa live teremos os superchats. Ah, eu tenho que falar para a câmera. Os superchats acima de R$ 5 concorrerão a um sorteio de R$ 250 em suplementos na Growth. Avisar que teremos, dia 27 de setembro, o lançamento da comunidade Bear Gang renovada e reestruturada com uma oferta exclusiva, um super desconto para quem estiver no grupo VIP. Você consegue acessar o grupo VIP quando finalizar o podcast, entrando lá no link da minha bio, tá? E é isso. Acho que esses são os avisos iniciais para dar. Lembrem-se, precisando de suplementos, cupom Brunão na Growth. Inclusive, quem ganhar o sorteio do Superchat acima de R$ 5, os R$ 250 em suplementos serão comprados com o cupom Brunão. Então, já sabe. E aí, estamos aqui hoje, então, com Jaime de la Madrid. É Jaime, não é Jaime, né? Jaime. Será que Eu vai vou durar quanto? focar 10 e nesse minutos? episódio eu vou... Acho que travou aqui, hein? O Wi-Fi tava 100%. Ali ele tá, tua visão tá toda. Voltou? Voltou. O Filipão deu rasteira aqui na Claro, no modem, e daí a Claro deu rasteira na gente. Mas enfim, dessa vez nesse episódio eu vou focar em não errar em nenhum momento o nome do Jaime. Perfeito? Então, vai lá, meu querido, te apresento. Puxa aí, porque a minha cognição tá muito afetada já com esse teu cutting aí de menos 700 mil calorias. Que é isso. O cara tá comendo 400 gramas de carboidrato. Chegou já com esse último aumento ou não? Porque eu postei que tinha chego. Ontem, né? Ontem. É, mas já tava em 360, 370. Não, mas, Bom, enfim. pô, pra mim isso aí... Vai. É basicamente o booking de muita gente aí. Mas enfim. A última live durou 10 minutos, você me chamando de Jaime. Vamos ver se você consegue durar um pouquinho mais nessa. Mas é isso aí. Estou muito feliz de estar aqui também mais uma vez. Abri o Nerdcast, esse podcast é incrível que o Brunão está fazendo, com várias pessoas aí trazendo muita qualidade de conteúdo. E para quem não me conhece, meu nome é Jaime, eu sou atleta da WNBF, sou atual único profissional nessa federação, brasileiro, né? E também estou levando essa mesma federação para o Brasil, para que a gente possa ter um alto nível de fisiculturismo natural no Brasil também, com excelente credibilidade em teste antidoping. E é isso, sou preparador de atleta de fisiculturismo natural, estou preparando o Brunão para o debut dele aí na WNBF. E é isso, vamos falar um pouquinho para vocês aqui sobre esse esporte que só tem a crescer no Brasil. Exatamente. Gurizada, eu sei que o Jaime falou... Não durou muito, Aí, durou 3 minutos. Sei que o Jaime postou lá também no perfil dele que a gente ia estar no podcast. Então, se tiver alguém aqui que não me conhece, eu sou o Bruno, sou atleta de fisiculturismo natural, em busca do WNBF Procard para que tenhamos não somente um, mas 2 atletas brasileiros no Pro dessa federação e que ano que vem sejam muitos e muitos mais e cada vez mais fazer crescer essa parada aqui. Por isso que surgiu essa ideia do Nerdcast, que a ideia é cada vez estar trazendo mais informação de qualidade para vocês naturais, que a gente sabe que até então, né, até esse ano a gente tinha isso de forma muito escassa, graças a Deus isso está mudando, cada vez mais pessoas estão se interessando por esse nicho e não só se interessando por ele, mas em produzir conteúdo ali para ele. Então a gente vê hoje já pessoas como eu, o Jaime, o Ícaro, cada vez mais engrandecendo esse cenário aqui no Brasil. E é isso daí. Então a gente vai falar para vocês um pouco sobre a minha prep, como é que tá, né? Então, como o Jaime falou, ele tá me preparando desde o início ali, fechada a fase de manutenção, ele já pegou comigo ali no início do cutting, ele e o Chip, então ele tá cuidando de tudo, da parte da dieta, da parte do treino, tudo nas mãos dele, e eu tô só executando, e é isso aí. Acho que a gente inicia então falando um pouco da prep, depois falar daquela coisa que não existe, que é treino para naturais, e aí a gente abre para perguntas. Acho que é isso. Show. Então, Começo aqui vai lá. falando... Bom, então, a preparação do Brunão começou com um tempo um pouco mais curto, né, do que a gente costuma fazer no fisiculturismo natural.
A gente costuma trabalhar com 5, 6 meses de preparação. No Brunão a gente começou com 4 meses, alguma coisinha, não foi? Isso, depois de um mesinho de manutenção, 4 meses de cutting. Então, a estratégia que a gente teve logo no início foi aproveitar que ele já estava com um porcentagem de gordura um pouco mais alto para fazer um déficit um pouco mais agressivo no começo. E aí, a partir depois dessa queda mais agressiva, a gente poderia atenuar um pouquinho, né? Deixar esse déficit menos agressivo, a magnitude dele aí. Então, foi isso que a gente fez. A gente foi deixando o déficit menos agressivo, porém, num déficit que já para o Bruno já era um déficit considerável, então ele foi perdendo gordura aos poucos e também a gente priorizou muito aumentar o gasto calórico dele, ao invés de privar ele, ter uma privação tão grande de calorias para poder preservar a massa muscular nesse período de tempo mais curto do que é uma preparação natural normalmente. Esse foi o primeiro approach que a gente fez aí. E o que você sentiu, Bruno? Você já tinha feito isso, esse déficit mais agressivo no começo, e depois você atenuou? Normalmente você fez ao contrário, você foi deixando o déficit cada vez mais agressivo ao longo da preparação? Cara, então, normalmente o que era feito nas outras é que essa foi a primeira preparação depois que eu fiz a última sozinho, né? Que essa foi a primeira preparação que eu fiz com alguém especializado em naturais. Então, a última que eu fiz com outra pessoa especializada em naturais fui eu mesmo preparando, que foi aquela preparação maluca lá pro campeonato da Growth, que tiveram 9 semanas, né? Que foi realmente para eu poder só participar do projeto mesmo. Então, tenho total noção de que o físico que eu apresentei lá não era o meu melhor físico, justamente porque. Deixa eu só desativar aqui as notificações do relógio. Aí. Que eu sei que não era meu melhor físico por causa do tempo, que estava extremamente curto, e aí o que eu fiz foi mais ou menos isso, só que num contexto de 9 semanas que não dava para se aproveitar, né? Então, nas outras, normalmente era no contexto de ser algo mais linear e sempre e a redução não, né? O aumento do déficit feito pelo aumento do gasto calórico, não necessariamente pela redução das calorias. Então, não era inverso, assim como a gente está fazendo, mas era realmente reverso, né? Então, pô, começava com um déficit mais baixo e isso necessário ia aumentando, mas aumentando através do aumento do gasto calórico, mantendo ali a ingestão de carbo sempre linear. Legal, e você mencionou do carboidrato que você 400 gramas, você chegou em alguma preparação faltando tanto tempo, ainda relativamente tanto tempo, tantos dias, né, para a competição, tá comendo tanto carboidrato assim, ou isso nunca tinha acontecido? Cara, pois então, sim. Tipo, a média das minhas últimas preparações, elas foram ali em. Calma aí, que o Filipão me trollou aqui com o áudio. Perfeito. As minhas últimas preparações, elas eram na média ali de 3.500 calorias de forma linear ao longo de toda a prep, e aí ia se aumentando o gasto calórico com base nisso. A diferença é que lá no início, né, em 2021, quando eu estreiei, de novo, eu não me preparava com alguém que era especializado em naturais e eu tampouco tinha o conhecimento sobre isso, então chegava aquela última semana, era o quê? Zerar carbo, zerar sódio, últimos 2 dias aumenta pra caramba o sódio e reduz pra caramba a água. Então era É, essa. Meus 3 primeiros campeonatos foram assim até eu pegar e, tipo, não, isso aí não tá certo, quero fazer do meu jeito, e aí depois, agora, fazendo com o STED. Ó, o legal. cara já tá treinando espanhol, hein? É, Azar. vai ter que chegar aqui e vou te deixar sozinho, se virando ali. Mas legal, e acho que também acredito que você nunca tinha feito esse trabalho em relação a um cardio mais reduzido, né, visando realmente o gasto através Uh-uh. ali do NIT, e provavelmente fazia cardio quase todo dia, né, em prep. Exato, foi a primeira vez que eu fiz esse controle pelo NIT do gasto calórico. Eu gostei bastante, eu achei muito melhor essa dessa forma, não, tipo assim, por questão de rotina mesmo, Uhum. porque, pô, é algo que economiza muito tempo, velho. Tipo É. assim, tu consegue fazer outras atividades, daí, tipo, ah, beleza, vou cortar o cabelo, só de ir a pé pra barbearia eu já matei o tempo que eu ia ter que estar fazendo cardio, então isso aí eu gostei bastante. Exato, dá para otimizar bastante coisa. É por isso que a gente costuma usar e também é um controle mais fácil, né, de uma variável que fica ali, basicamente já está incluída na sua rotina, a quantidade de passos, de repente só precisa mudar, tá, agora eu vou, faço isso a pé que antes eu não fazia e já era. Legal. E aí, basicamente, o que a gente pode falar em relação ao treinamento, né, o treino, como eu ainda consegui incluir alguns mesociclos no início para o Brunão de um trabalho mais de força, a gente conseguiu fazer isso para poder fazer essa transição, basicamente do meio para o final agora,
para um trabalho que está um pouquinho mais metabólico, mas a gente conseguiu fazer uma base sólida de seleção de exercícios, que o Brunão conseguiu manter ao longo praticamente de toda essa preparação do cutting, algo que é muito importante para o natural, né? Ele ter essa boa seleção de exercícios e mantê-los de modo a você conseguir controlar a sua progressão, né? Para aquela massa muscular ser sinalizada que ela precisa ser mantida. Então a gente conseguiu fazer isso e agora no fim da prep o Brunão está fazendo um volume um pouquinho mais alto, né? Tá chegando ali a 14, 15, 16, acho que 16 é a maior quantidade de volume, talvez, ou não? Eu Por não aí. faço a menor ideia, porque eu não É, parei pra contar nada que não seja peito. Que eu tava morrendo pra fazer essas 14 séries de peito na semana aí, daí eu. Não, deixa eu contar quantos tem aqui. Deu 14. Meu Deus, cara, quer me matar. isso é legal. É o que a gente vai entrar mais a respeito agora, depois do podcast, falar um pouquinho sobre a qualidade do volume de treino, né? A intensidade Exatamente. que. Mas é isso, e agora ele está com um volume um pouco mais alto, porque é interessante, a gente está colocando um pouco mais de carboidrato, tá? Então é interessante a gente ter esse trabalho um pouquinho mais metabólico, função ali do glicogênio, trabalhar um pouquinho o sarcoplasma dele, mas é isso. E o que mais a gente pode falar aqui? Não, uma coisa que eu acho interessante a gente falar, né? Que é bem como tu pontuou, os meus exercícios eles se mantiveram os mesmos durante a prep inteira. O que que teve de alteração? Quando, cara, a gente sabe que vai reduzindo ali percentual de gordura, o cara vai começando a sentir mais algumas coisas. Então, uma coisa que eu vinha relatando ali pro Jaime, por exemplo, no pé, às vezes comecei a sentir um desconforto, aí que a gente fez a alteração. Mesma coisa ali no agachamento livre, quando comecei a sentir, e nas remadas curvadas, quando comecei a sentir desconforto, função de, pô, já está com o percentual de gordura muito baixo, aí que a gente fez a alteração. Então, isso foi algumas coisas que o pessoal foi me perguntando ali nos stories, às vezes, porque eu tô compartilhando os treinos lá no Heavy App, Né? né? E daí o pessoal, pô, Brunão, mas tem diferença ali do exercício de que tu não tá mais fazendo, que tu trocou ali. Faz 3 semanas que tu trocou, não sei o que, por que que tu fez isso? Tu sempre diz que tem que manter a base, né? Então, obviamente, tem que se tentar manter a mesma base de treino, mas dentro de um contexto de preparação, existem vários momentos em que coisas acontecem e a gente tem que ir administrando isso para conseguir manter o treino em alta intensidade. Então, eu não estava mais conseguindo remar pesado sem sentir dor na lombar, a gente foi lá, ajustou, isso fluiu muito bem, ficou perfeitinho. É isso mesmo. Não é uma regra, tá? Você, por exemplo, que está assistindo isso que não vai competir. Se você está em cutting, não há necessidade de você mudar, Exato, alterar exato. o exercício. Mas no caso do Bruno, ele é um atleta, né? Ele está levando o físico dele aí, principalmente no desgaste por conta da dieta e tudo mais, no limite. Então, para preservar ele, não tem nenhum problema você mudar o exercício mantendo o mesmo padrão de movimento, né? Então, ele vai conseguir, como ele pontuou aí perfeitamente, colocar a mesma intensidade, que é o que nos interessa, que ele vinha aplicando. Então, foi um ajuste muito condizente, né? Exato. E outro ponto que é importante também de falar, né? Agora tu falou isso, eu percebi também. E a gente também não tá dizendo que é porque a pessoa entrou em cutting que ela não pode É, mais fazer remada curvada, ou porque um atleta tá muito depletado que não pode mais fazer remada curvada. É porque eu comecei a sentir desconforto, então a gente trocou. Então a particularidade do Bruno, mas só para explicar a vocês o motivo dessa alteração ali nos exercícios que vocês acabaram perguntando bastante ali, pô, mas tem que manter a base, por que que tá alterando? Então é por causa disso, né? Então pensem que o Jaime tá me preparando agora, então ele é da mesma forma que tem a minha consultoria eu com os meus alunos, é como se eu fosse agora o aluno do Jaime na consultoria dele. Então eu trago para ele o problema de, pô, tô sentindo isso daqui, ele vai lá e ajusta com base nisso para que a gente consiga sempre estar otimizando a performance. Então basicamente isso que tá fluindo agora. é, é legal, é bem legal pontuar isso, porque isso é uma estratégia que costuma acontecer muito no fisiculturismo com fármacos, né? Com drogas, você vê os atletas mudando ali de repente totalmente, Uhum. por conta também para preservar, mas eu acredito que é muito um atleta que usa esteroide, ele está muito mais suscetível a lesões, dependendo do tipo de exercício, até da intensidade ali. Aliás, não tem, é um risco que muitas vezes um atleta que usa fármacos não precisa correr, né? Então, ele consegue uma variação aí de estímulo que às vezes nem tem a necessidade de trabalhar com a mesma intensidade que ele vinha trabalhando e consegue preservar essa massa muscular mesmo com um déficit calórico. Algo que quando você é natural é muito mais difícil, né, de você manter. Então, toda variável relacionada ao treino que você pode manter ou você pode manter a intensidade é interessante porque é o único momento que a gente tem para preservar essa massa muscular, né? Principalmente no processo de cutting durante o treino. Exato. E aí, cara, eu tenho certeza que não foi programado. É isso que eu falo. Cara, a gente tava antes, a gente se atrasou, o Bruno não é inimigo do horário.
Por quê? Porque eu, 19h33, estava acabando de gravar um vídeo pro YouTube, daí deu mais 2 minutos para enviar o link pro Jaime. Daí enviei o link pro Jaime e a gente ficou mais uns 3 minutos conversando aqui. E eu falei, tipo, tá, meu, na real que a gente não precisa conversar nada. Nossa sinergia é muito boa, é só a gente entrar ali e a gente já sabe o que vai falar e a gente vai trocando ficha. E aí a gente nem precisou combinar, ele já me jogou a peteca aqui para eu falar sobre aquilo que a gente disse que ia falar, que é o treino para naturais. E aí, vocês prestem atenção nisso que o Jaime falou, né? De que o treino é a única oportunidade que a gente tem ali para sinalizar ali, para fazer essa manutenção de massa muscular. E é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que existe treino para naturais, tá? Não é de que o treino ele vai ser um treino para quem é natural e aí o hormonizado ele vai fazer um outro treino completamente diferente. As bases do treinamento, a sobrecarga progressiva, ela deveria ser a base do treino de todo mundo. O treino deveria ser lastreado na sobrecarga progressiva, esse devia ser o objetivo. O ponto é, um hormonizado, né, um usuário de esteroides, um usuário de droga, ele pode ter um mesmo resultado fazendo um treino ruim do que fazendo um treino bom, porque a variável mais importante dele não é o treino, a variável mais importante é a droga, porque se ele for lá, ele tem uma dose e resposta em relação à droga que ele usa, se ele aumentar a dose, ele aumenta o resultado. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que existe treino para naturais. Qual que é o treino para naturais? É o treino que vai estar lastreado ali na ciência, o treino que vai reduzir o teu dano muscular para que tu consiga ter mais síntese proteica sendo direcionado ali para hipertrofia e não para reparação do dano. Então é por isso que eu vivo falando para vocês ali da questão das bases do natural bodybuilding, né? Então é isso que a gente quer dizer para vocês, a gente não quer dizer que o pessoal lá que usa bomba é um alienígena e, meu Deus, tu vai pegar e daí eles têm que fazer treino com 15 repetições ou mais, mas isso não serve para natural e por isso que tem que treinar com repetição baixa ou assim, ou não treinar com alto volume. Não é por isso, né? Por essas questões que eu acabei de explicar e que o Jane vai dar mais uma martelada em cima para que a gente possa abrir para as dúvidas de vocês. Eu acho que é interessante você ter falado, porque você começou com essa tecla do natural bodybuilding, né, dessas bases, e de fato, se você pegar a literatura e a ciência, muitos até levantaram essa questão agora, realmente, tudo que a gente conhece da literatura, a maioria foi testado, né, e feito com naturais. Então, é o que teoricamente é o treino que deveria funcionar para todos. Mas quando você coloca uma variável como a química, como as drogas, onde nem sequer tem estudos bem feitos a respeito do que funciona ou que não funciona, como a gente é curioso, né? Como a gente pode alegar, por exemplo, que drop sets, que o famoso treino fofo, não dá certo para quem usa esteroide? Olha o físico dos caras que treinam desse jeito. Então, o que a gente está levando em consideração para falar isso? É a mesma coisa que você pegar a teoria e tentar aplicar essa teoria com uma prática que não casa com essa teoria. É o que acontece hoje com o fisiculturismo normal, né? Você tem uma teoria que, tudo bem, é feita com naturais, aí a gente teria que analisar o tempo de estudo, quais foram os atletas, enfim, várias questões que englobam um estudo científico, e você tenta aplicar em usuários esteroides anabolizantes que estão usando milhões de fármacos diferentes, composições, doses, etc. Então, é algo que não é palpável, né? Então, quando a gente fala sobre o treinamento que é o treinamento de natural, a forma natural, é o treinamento que a gente sabe que vai dar certo, porque é o que dá certo com todos os atletas. A gente fala muito, né? Como é que a gente consegue extrair muita coisa da musculação? É observando atletas que levam a musculação no alto nível. Então é a mesma coisa que a gente faz com o fisicultura natural. A gente pega os atletas naturais que tiveram bons resultados, que estão tendo resultados há anos, observa o que eles estão fazendo, pega uma média e fala, pô, olha essa quantidade de atleta que está fazendo isso e todos estão numa direção muito parecida. Então é isso que a gente chama de treinamento pro natural. Não é porque é algo de outro mundo ou que a gente está tirando, enfim, da nossa cabeça. É o que realmente é uma realidade. Não é no Brasil, porque no Brasil, isso até pouco tempo atrás não existia, a gente nem sequer tem referências. A única referência ainda que muitos jogam, né, é o Caio Botura, como se o Caio Botura fosse a única referência de fisiculturismo natural, né, sendo que o próprio Caio, talvez, enfim, não extraiu aí o máximo que ele poderia ter extraído dessa modalidade, mas é basicamente isso, né. Pois é, meu, isso que tu falou de não ser uma realidade muito grande ainda no Brasil, eu concordo 100%, tenho certeza que a gente está caminhando para que seja uma realidade estrondosa, mas uma coisa que eu tô muito, muito ansioso é para ver como é que vai ser no campeonato, tá ligado? Porque o da WNBF aí na Espanha, porque, cara, depois que eu tive aquela conversa com o Josh no podcast, ele pintou para mim o cenário de como é o fisiculturismo natural na Inglaterra. E aí, trocando ideia contigo, vendo como é que ele é aí, tipo, eu tô muito ansioso para chegar e ver, tá ligado? Sim. Então, cara, eu tô realmente
Ansioso porque é aquilo, querendo ou não, as tendências normalmente elas são criadas aí fora e elas vêm para cá depois, né? Então eu tenho certeza que o que eu vou ver aí, a grandiosidade do que eu vou ver aí é um reflexo do que vai se tornar no Brasil depois. Então, cara, vai ser animal mesmo. E o Brasil sempre Mas, melhora tudo, né? A gente sempre melhora. exatamente, Desde um hot exatamente. dog até uma comida japonesa, agora o fisiculturismo natural. A gente vai melhorar Cara, ele. nem me fala em comida japonesa. Isso é um negócio que tá me dando uma deprê, meu. Porque eu tô ansioso para duas coisas, né? Eu tô ansioso para ver a realidade do fisiculturismo natural aí e ansioso para comer. Bah, eu tô ansioso para comer. E o que eu mais gosto de comer é um sushi. E aí tu me disse que o sushi daí é frau pra caramba. Mas eu vou te Tá de levar no sacanagem. melhor. Não, o melhor daqui, com a fome que você vai estar, vai tá tranquilo pra você. Fica Tá, sossegado. perfeito então. Show de bola. Mas, então, cara, basicamente, acho que por fim, a gente pode dar uma palhinha pro pessoal do que seriam o que eu chamo ali das bases do natural bodybuilding, né? Que são basicamente as bases que o treino de um natural tem que ter para que ele seja ali efetivo. E o que eu digo que são essas bases, né? A primeira delas, a sobrecarga progressiva, que é a mãe, pai, avô, tio, padrasto do resultado do natural. O volume reduzido, e aí o que eu falo, né? Eu sempre falo volume reduzido e o pessoal pensa que é volume baixo. Mas a ideia do volume reduzido em relação ao que a gente vê os usuários de esteroides fazendo e muitos dos atletas não, né? Dos praticantes naturais que não têm conhecimento fazendo. Em terceiro ponto, eu digo que é a frequência reduzida, porque também, de novo, né, com base no que a gente vê as pessoas fazendo, porque a gente vê um mar de gente treinando 6, 7 vezes por semana. A questão da manutenção da base do treino e a questão da redução do dano muscular, né? Então, seria basicamente tudo depois que tu passa da primeira, que é a sobrecarga progressiva, basicamente todos os outros são direcionados para realmente potencializar ela. Então, com base nisso, o que tu poderia passar aí de recomendação para a gurizada? Tipo, muito provavelmente a gente tem 146 pessoas aqui na live. Então, 146 pessoas, muito provavelmente muitas delas estão fazendo essas três coisas errado. O que tu diria? Cara, tem algumas das que você citou que são meio que unanimidade, assim, não tem muita polêmica a respeito, como hoje em dia a gente sabe da sobrecarga progressiva, como apesar de que nós vemos muitas pessoas que utilizam fármacos tendo excelentes resultados sem nem sequer anotar as marcas, né? A gente vê muito isso. Quando a gente se refere ao fisiculturismo natural, sim, a gente tem que levar em consideração como sendo assim como a tensão mecânica é a rainha, né? Da hipertrofia, eu acho que de um planejamento a sobrecarga progressiva também é o rei, é a rainha, enfim. Porém, a gente tem outras que são um pouquinho mais polêmicas, que aí a gente já começa a falar sobre, por exemplo, a questão do volume e a frequência. Só que elas estão interligadas, né? Porque, como você bem mencionou, um volume baixo em comparação ao que a gente costuma ver por aí, se você tem um volume baixo e você consegue trabalhar com qualidade em cima desse volume, você não precisa ter uma frequência alta para distribuir esse volume de treino, porque é a função da frequência. A frequência ela distribui o volume de treino. Então, para que você vai ter uma frequência alta se o seu volume já é mais reduzido? Então, o que a gente costuma ver muito em volumes altos são pessoas que trabalham com um RPE, né, que a gente chama aquele esforço percebido de 5, 6, sendo que o RPE máximo seria um 10, né? Então é óbvio que você consegue colocar mais volume de treino, porque você não está trabalhando com intensidade. Então, por isso que a gente brinca, o Bruno até brinca e fala, pô, se você consegue treinar 6 dias seguidos é porque o seu treino é fofo, e porque de fato é. Uma pessoa que consegue trabalhar com intensidade, ela não tem a necessidade de um volume tão alto, porque ela consegue exprimir e colocar qualidade através da intensidade nesse volume. Então, de 10 a 20 séries, que a gente fala muito, de fato é o volume ideal para a maioria das pessoas, sendo que você vai ficar muito mais próximas das 10 a partir do momento que você tiver mais qualidade no seu treino. Que é o caso do Bruno, por exemplo, ele já sente um volume de 13, 14, 15 séries, um volume alto para ele, que ele não teria essa necessidade ao longo de uma periodização, manter por muito tempo, porque ele extrai muito bem com menos séries, com 12 séries, 11 séries, 10 séries, ele já consegue colocar uma intensidade suficiente para, enfim, as três coisas que a gente sempre fala, né? Progredir, se recuperar e melhorar. Né? Exatamente. E aí, cara, e dentro disso, uma coisa que é legal de falar, e é uma coisa que tu sempre fala também, e aí tem um monte de gente que deve estar nos escutando, e daí deve estar escutando isso de tipo, bah, que o Bruno trabalhando ali com 12 séries, ele sai muito bem, às vezes com 10 séries. Que era o que eu tava trabalhando ali em off, né? Quando eu tava trabalhando sozinho antes de iniciar a preparação com o Jaime. E aí o pessoal deve escutar isso, tipo, nossa, 12 séries. Daí o cara vai ver, ele tá fazendo tipo 30 de peito na semana, e ele fica tipo, meu Deus, como assim?
E aí, muita gente fala de que, pô, mas como é que tu vai botar uma pessoa que não sabe treinar com intensidade para fazer 12 séries? E aí eu vejo muito falando que é uma coisa que eu concordo 100% contigo, que é, tá, mas aí tu vai usar de medida paliativa para se o cara não sabe treinar com intensidade, então eu não vou ensinar ele a treinar com intensidade, eu vou jogar ele mais volume de treino para compensar a falta de intensidade. E aí fica aquele Exato. círculo vicioso, né, de tipo, aumenta o volume porque ele não sabe treinar com intensidade, aí ele treina com um volume tão alto que ele não consegue progredir direito na sobrecarga, porque ele nunca está 100% recuperado, e aí acaba que ele não aprende a treinar com intensidade, então tem que ir aumentando o volume, fica aquela coisa maluca. Exato. Exato. E a gente entra naquele ponto que as pessoas acreditam que mais volume significa mais resultado, né? Mas não é a questão do volume que você coloca, e sim o volume de qualidade e o volume que você consegue se recuperar. Então, é justamente isso que o Brunão falou. As pessoas acham que colocando mais volume... E outro ponto interessante. Se você, por exemplo, ainda não tem uma técnica polida e você é iniciante, né? Muitas pessoas falam sobre ponto fraco, por exemplo. Seu peitoral, por exemplo, é um ponto fraco. Provavelmente seu peitoral, todos os grupos musculares evoluem, o seu peitoral não, e você coloca mais volume de treino para o seu peitoral, você provavelmente vai começar a crescer mais o seu deltoide, seu tríceps, porque sua técnica não está bem polida. Então, sim, tem várias questões que envolvem essa questão ali realmente do volume, da intensidade, mas o que o Bruno falou e o que eu sempre falo é muito mais interessante você, desde o começo, ensinar o aluno ou você mesmo aprender a treinar com intensidade do que você ficar colocando volume extra aí de forma paliativa, com uma bengala, para, enfim, fazer você estar mais tempo na academia, tendo uma sensação de esforço, mas na verdade aquilo não vai te trazer resultado nenhum. Exatamente. E aí, cara, dentro desse ponto, né, batendo em cima dessa questão de não tomar medida paliativa, aí até falando pro pessoal que talvez esteja escutando isso daí, tipo, já tenha caído a ficha de que tá, eu tô fazendo séries demais na academia. Uma coisa que eu costumo fazer ali dentro da minha consultoria, tá? Não sei como é que o Jaime trabalha, mas o que eu faço? É realmente pegar, tipo, o cara que tá fazendo um volume muito alto, dependendo, eu não faço aquela redução gradual do volume de treino. Eu pego e, tipo, tá, vamos olhar para dentro daqui do treino o que está sendo feito de qualidade. O que ele está conseguindo exprimir, realmente imprimir boa intensidade ali no treino, pega ali a projeção das cargas, e aí, cara, beleza. Até aqui a gente vê que o rendimento tá bom e aqui ele já começa a relatar que não tá fluindo. Isso aí, o que tem a partir daí, corta tudo. Não importa se vão ser. Se ele tá fazendo 30 e daí vai cortar para 15, se ele tá fazendo 30 e daí realmente a partir do momento em que ele não tá mais rendendo mais, seria cortar para 16, para 12, não importa. Eu simplesmente corto, não me preocupo com essa redução gradual, mas para manter realmente o que tem qualidade. O que não tem qualidade pode sair fora porque tá lá só atrapalhando, mais atrapalhando do que ajudando. Então não sei como é que tu costuma fazer e em que casos que tu costuma adotar essa redução gradual também, caso tu adote? Não, eu também não costumo adotar esse desmame, né, de volume de treino. Não costumo fazer isso. Eu simplesmente também observo. O que eu gosto de fazer muito é pedir vídeos para observar cada exercício, qual a intensidade que o aluno tá colocando, né? Desde a primeira repetição até a última. A forma que a gente observa muito isso é de acordo com a velocidade das repetições. Então, se a sua primeira repetição realmente é muito parecida com a última, sinal que a intensidade que você está colocando está bem baixinha, porque às vezes o que acontece muito é o aluno ter uma percepção de que ele está falhando ali, ou falta uma, né? Falta uma repetição ali, que ele não está com uma na reserva, e na verdade tem 3, 4, né? Acontece muito. Então eu gosto de ver muito vídeos e de fato eu também reduzo todo aquele volume que eu observo que não faz o menor sentido no planejamento. Eu tiro e mantenho só uma boa base, com uma boa escolha de exercícios, né? Uma boa margem ali para ir progredindo ao longo das semanas. Faço assim. Cara, isso é uma coisa que é muito importante, que é a questão justamente essa de avaliação das repetições na reserva do aluno, né? Então, isso também é algo, eu acho que isso é padrão de qualquer pessoa que queira ter uma boa qualidade no treino, né? Então, isso é algo que vocês estão nos assistindo aqui. Eu não tenho acompanhamento, não estou em nenhuma consultoria. Cara, isso tu pode fazer também. É difícil, às vezes, tu dentro do teu exercício ali, pô, tu tá agachando, fazendo agachamento pesado, tá? Tu acha que tá chegando próxima falha, tua frequência cardíaca começa a ficar mais alta, tua respiração começa a ficar mais ofegante. Às vezes é difícil tu ter essa percepção. Então, pega ali algumas top sets do seu treino, aquelas séries mais pesadas, grava a tua execução e avalia depois. Tu consegue ver pela velocidade de execução, pô, tu começou fazendo um tempo de 2 para 2 e tu finalizou fazendo um tempo de 2 para 2, é porque tu não chegou próximo da falha, porque tu estava, teoricamente, imprimindo o máximo de força na série,
só que a tua velocidade de execução não diminuiu. Ou seja, significa que tu seguiu fazendo o mesmo esforço. Tu não estava tendo que aumentar ainda mais. A tua percepção de esforço ela não estava sendo aumentada, porque tu estava realmente mantendo a mesma projeção das coisas. Então, isso é algo que é realmente muito importante e que o pessoal, às vezes, escuta a gente falando que faz com os alunos da consultoria, eles não percebem que, poxa, eu posso fazer também, só pegar meu telefone e gravar, obviamente, né, até a pessoa criar essa percepção de realmente ela saber avaliar essas repetições na reserva dela por vídeo, é algo que exige técnica, exige ela ir fazendo isso com frequência, mas se ela pegar e for fazendo isso sempre, em algum momento ela vai aprender a identificar isso também. Então ela consegue ela mesma ir também identificando esses pontos. Sim. Bom, dito isso, temos já alguns superchats para responder. Filipão, consegue jogar ali nos favoritos? Lembrando, pessoal, que superchats acima de R$5 estão concorrendo a R$250 em suplementos ali na Growth, beleza? Que vão ser comprados com o cupom Brunão. Ó, o Riva Darwin Mota. Estou em projeto de 12 semanas buscando atingir o meu melhor físico. Gostaria de saber como posso encaixar as F-lifts da melhor forma sem atrapalhar. Quer responder essa primeiro ou respondeu? Você vai falar não encaixe, né? O mindset Não, que tá você louco? tá. Tô Não, brincando. eu encaixaria 10 refeições livre por semana. Não, mentira. Eu posso responder. A estratégia que eu costumo usar como sempre, vocês sempre vão me ouvir falando isso, que é a variável boa é aquela variável constante que você consiga controlar. Então, se você vai encaixar uma refeição, que seja sempre de forma constante. Você sabe que toda sexta-feira rola uma refeição livre. Então, você consegue controlar para ajustar o restante das variáveis. Não tem jeito certo, assim como não tem jeito certo de encaixar o cardio. O cardio bom feito, a refeição livre bem feita é aquela que, como eu disse, você consegue controlar o impacto que ela vai ter ao longo do tempo no seu planejamento. Então, basicamente isso. Eu ali com os alunos, eu não... Aí entra naquele ponto, né? Do que eu falo e do que é feito. Eu não gosto de deixar ali, quando a gente está em processo de redução de percentual de gordura, eu não gosto de liberar para o aluno mais do que uma refeição livre na semana. Não, eu também Porque não. aí já começa a ficar difícil de tu ter esse controle, ou a não Sim. ser que sejam refeições livres, onde daí a gente vai ter um controle maior sobre o consumo calórico daquela refeição. E aí o que eu sempre falo é de, se preferência, conseguir encaixar ali no treino, quando ele está com uma divisão mais convencional de superiores e inferiores, aí eu sempre digo, ó, se tu conseguir encaixar essa refeição livre num dia em que tu vai ter treino de pernas ou um treino de costas, que são treinos que têm uma tendência de gerar um gasto calórico maior, vai ser melhor. E aí também eu gosto de encaixar essa refeição ali no pós-treino, por ter um período de sensibilidade à insulina maior, mas que isso não vai ser muito, muito relevante, principalmente quando a gente está ali no início de um cut, né? Onde a gente ainda está com os estoques de glicogênio realmente mais cheios. Legal. Bom, partindo ali para a segunda pergunta do HMP Henrique. Só agradecer a vocês dois, que foram minhas principais fontes de informação que possibilitaram chegar no melhor físico da minha vida. Aí, ó, cara, meu, isso eu tava falando agora mesmo no vídeo anterior que eu tava gravando aqui antes do podcast, que eu tava gravando ali pro YouTube. Eu tava falando justamente desses comentários ali, de como eles são importantes, tá ligado? Porque. E eu falei hoje também ali nos stories, de que. E eu até não comentei isso contigo, Jaime. Mas, meu, ontem o treino foi muito foda, tá ligado? Foi tipo assim, foi difícil. Tipo, eu não tava nem um pouco afim de ir treinar, eu só queria ficar deitado em casa. Daí eu cheguei na academia, eu não tava afim de começar o treino. Aí eu comecei e a motivação durou ali 2 exercícios e o restante eu já queria ir pra casa. Só que daí, tipo, tava lá, tava fazendo. E comecei naquelas coisas de tipo, meu, querendo ou não, eu não tô fazendo só por mim, tá ligado? Porque tem um monte de gente que tá olhando ali, quem vai errar são eles, e os caras me mandam, tipo, caraca, Brunão, eu tô vendo isso daí, eu não vou errar também, porque tu não tá errando. E daí o cara se motiva com a motivação que vocês têm em nós, a gente se motiva. E isso é muito massa, meu. É muito massa a gente saber que a gente ajuda você, seja pela motivação, seja pelo conteúdo que a gente traz. Então entendam que isso realmente nos traz muita motivação, porque é muito essa função de propósito, sabe? E isso é algo que eu já troquei ideia com o Jaime no WhatsApp, que a gente já trocou essa ideia juntos, que, cara, são poucas pessoas que têm a oportunidade de ter um propósito tão foda como o nosso de, tipo, ajudar pessoas, sabe?
É muito incrível isso. Então, só agradecer a vocês de verdade mesmo. Do que era o treino ontem? Ontem na perna. Ah, Eu os não últimos vou dar, treinos de eu perna. não vou dar spoiler, mas o segundo exercício desse treino de perna tá, tá cachorro, tá cretino. Na moral, foi gravado, vai sair segunda no. É segunda? Vai sair. Não, é amanhã. É amanhã. É amanhã. Vocês que estão aí, assistam amanhã lá no YouTube. Tem até insertzinho da Insider no vídeo. Inclusive, pessoal querendo comprar Insider, cupom Brunão12 lá na Insider. E. Bah, foi um treino difícil, velho. Meu Deus do céu. Enfim. Da hora. É Próximo isso. comentário é de um aluno teu aqui, ó. O VHS. Que aula. Sou aluno da Escola dos Naturais, Jaime. Satisfação. Qual é o nome dele? VHS. O VHS é a famosa fita cassete, né? Usei muito. O Brunão não pegou essa época de fita Não, eu VHS, peguei, pegou. pô, eu via Rei Leão no início, eu via É? em fita cassete. Daí tirava lá, pegava a caneta, enfiava ali pra rebobinar. Rebobinava. É, Da isso hora. aí. Pô, valeu, cara. Satisfação. Obrigado a todos aí que confiam no meu trabalho, tanto dentro da escola como da consultoria. É uma satisfação demais poder cuidar das pessoas de uma forma um pouquinho mais cercana ali, né? Porque pelo Instagram a gente dá muitas dicas e tudo mais, mas é sempre muito satisfatório que a pessoa confie em você com plus ali, né? Isso que o Bruno falou do propósito, a gente sempre conversa mesmo, desde o começo eu sempre falei para ele que isso que a gente está vivendo agora é uma oportunidade única, assim. Nunca mais vai acontecer, o fisiculturismo natural nunca mais vai ser introduzido no Brasil. Uma vez que ele for bem instaurado, introduzido, que é o nosso propósito hoje em dia, que as pessoas conheçam, de fato aprendam naturais, não só como fim competitivo, mas naturais, tenham boas bases para desenvolver um bom físico, se sentir bem treinando e não vivam mais frustrados tentando copiar coisas que de fato não funcionam. Então, é muito bonito e muito da hora isso que a gente está vivendo. Espero que a gente não, enfim, não, que a gente não pise na bola, não porque a gente vai pisar, porque quem vai errar são eles, mas, enfim, vocês Ah, o entenderam. cara é bom, hein? O cara é bom. Meu, mas um ponto, eu vou, antes de eu dar uma complementada ali nessa função da Escola dos Naturais, eu vou bater num ponto que é muito importante isso que tu falou, e essa questão de que o propósito é instaurar realmente o fisiculturismo natural, mas porque, cara, a gente vive hoje uma epidemia no Brasil, que é a epidemia de normalização das drogas esteroides anabolizantes, entendeu? Tipo, isso é um fato, isso existe, e a situação tá feia a ponto de tu ir num show de qualquer federação de atletas que usam drogas e tu vê jovem de 17 anos numa categoria teen usando droga para competir porque acham que, meu Deus, esse é o meu futuro e eu vou ganhar vida com isso porque se pintou uma novela em torno do negócio. Uhum. Então, qual que é o ponto? A partir do momento que a gente levanta essa bandeira do fisiculturismo natural, a gente mostra resultado e cada vez mais pessoas têm acesso a conhecimento de qualidade para que elas possam também construir bons físicos, é aquilo que eu já falei várias vezes. A maioria das pessoas tem a capacidade de construir um físico de forma natural que vai agradar muito elas. Então, são pessoas que a gente está tirando desse caminho de pensar em utilizar droga também. Então, cara, é um negócio que tem extrema importância e eu fico muito feliz que está realmente andando para frente, que a gente está conseguindo criar um movimento bacana onde as pessoas se identifiquem com isso e cada vez somem nessa força motriz que a gente está causando de mudança, sabe? Cara, e é legal você ter falado isso, Brunão, porque muitas vezes a gente entra muito no mérito, porque a gente sempre fala sobre a questão do treino, enfim, das diferenças, como a gente tenta mostrar, e a gente esquece desse propósito, né, que é justamente ir em contra-maré pô, jovens usando drogas com 16, 17, 18 anos, como se aquilo fosse algo normal. Grandes influenciadores influenciando para que isso aconteça, né? Famílias aí sem nem entender o que está acontecendo dentro de casa, como se não bastasse todos os outros problemas, o filho entra na academia, a mãe e o pai estão achando que ele está indo para um caminho mais saudável e ele está lá, né, usando drogas sem nenhum tipo de conhecimento, ou então até dentro de um conhecimento que ele viu na internet, né, que na verdade é um controle de danos que a gente já sabe que é a única forma que eles têm. Mas, enfim, é muito legal mesmo. E, cara, eu acho que o propósito é ainda mais nobre por conta disso. Exatamente.
Mas é isso, fico muito feliz com isso, que a gente está conseguindo criar isso e tenho certeza que cada vez mais só tem a crescer e tomar a proporção que tomou na Europa, que a gente vê por aí. Inclusive, pessoal que está vendo esse episódio do Nerdcast, não viu os outros ainda, assista o episódio com o Josh Krogon, episódio número 4, para vocês terem noção do quão grande o fisiculturismo natural é fora do Brasil. E aí vocês vão ter uma noção de quão grande ele se tornará aqui. Bom, e aí complementando então, que eu falei que ia falar isso, dar essa complementada ali, antes de falar sobre a Escola dos Naturais, né? E hoje mesmo eu fui lá falar com o Jaiminho, pedi para ele, ó meu querido, seguinte, dia 27 de setembro vou estar relançando lá a comunidade, e aí prepara um log para nós então, lança lá. Então o Jaime vai ter participação ali na comunidade que eu vou lançar de 27, e a gente tem que marcar minha participação na Escola dos Naturais também, né? Tem que ter uma olhinha do Sem Brunão lá. dúvidas. Não, você Ah, não tá tá lá maluco? ainda porque você não quer, já era pra ter uma aulinha sua lá dentro, não sei porque não tem. Ah, perfeito. É porque falta o convite, né? Eu tenho que me convidar. Vocês já viram isso, gurizada? Eu tenho que me convidar para agregar na comunidade do cara. Ah, tá de Confi... sacanagem. Confiança é assim mesmo, pô. Não, tem que ser, pô. Bom, vamos para a próxima pergunta aí do Felipe Scarva. Hoje faço 3-1, microciclo de 8 dias. Às vezes, mesmo com low volume, sinto recuperação prejudicada e quero experimentar 2-1, microciclo de 10 dias. Útil ou longo demais? Cara, é sempre uma questão de realmente avaliar o que funciona para ti, né? Então, para mim, em off, eu... E uma coisa que eu acho que assim, para mim funcionou muito bem no meu último off, tá? Que eu não sei como é que é a tua rotina, mas a gente tem que perceber que muitas vezes, quando a pessoa não tem uma rotina que é 100% fixa, tem coisas que tu não consegue controlar e isso afeta a tua recuperação. Então, por exemplo, em off, tinham vezes em que tinham semanas que eu tava viajando para gravação com a Growth e daí o meu sono ficava completamente destruído em 2 dias e isso afetava completamente a minha recuperação daquela semana. Então, naquela semana, eu, em vez de eu fazer o treino 3-1, 2-1, que é o que eu fazia normalmente, eu fazia 2-1, às vezes 1-1, porque eu simplesmente não recuperava direito, ficava uma ameba quando eu tinha essas funções de viagem. Então, não tem nenhum problema tu alterar se tu vê que tu tá tendo que alterar em função da tua recuperação, e principalmente se essas alterações forem em coisas pontuais da tua rotina que estão afetando essa recuperação. Então não teria problema já fazendo dessa forma, dessas questões pontuais, né? E teria ainda menos problema quando tu consegue deixar isso como uma não variável, né? Mas como algo fixo. Então, tipo, pô, vou treinar 2-1 e assim tá funcionando bem, tá recuperando bem. O Adam Paul, por exemplo, tem o log dele é de 10 dias, né? Então ele demora realmente 10 dias para completar o microciclo. Então, o que tem a dizer sobre isso, Jaime? Não, concordo. Acho que foi bem isso aí que você falou. Tem que ter dentro uma margem, né, para você poder observar se, pô, é dia de treino, mas você está se sentindo bem, teve alguma variável que interferiu. Então, eu vejo que as pessoas se engessam muito, né, nessa questão. E eu sempre falo que esse treino tem que se adaptar à sua rotina e não você se adaptar a esse treino, né, a sua rotina se adaptar a esse treino. Então, é bem isso aí. Concordo com isso. Nice. Ó, próxima pergunta do Eusamar Júnior. Eusamar, tu é aluno da consultoria, né? Eu entreguei teu protocolo esses dias aí, se eu não tô enganado. Difícil ter outra pessoa com esse nome, é incomum esse nome, Eusamar. Bom, Sim. qual o planejamento pós-Procard? Cara, se Deus quiser, esse Pro vem. Amém, glória a Deus. Se ele vir, aí o que vai Não vale falar acontecer. madeiro, hein, porra. Não, meu, eu já tô. Eu, cara, isso é um negócio. Eu já tava vendo de comprar os hambúrgueres do Madeiro. Ah, não. E porque tem como comprar o hambúrguer, tem como comprar o pão, tem como comprar o queijo, tem como comprar tudo congelado. Eu tava vendo de comprar isso tudo congelado, despachar a mala para Madrid e fazer aí pós-campeonato. Nossa. Mas eu não vou fazer isso porque corre risco de estragar ali na mala. E daí já pensou, né? Estraga um hambúrguer na mala de 14 horas e fica todas minhas roupas fedendo a carne estragada. Não dá. Mas eu já tenho definido. Quando eu voltar da Espanha, no aeroporto de Guarulhos, tem um madeiro e vai ser a primeira refeição que eu vou fazer no Brasil ainda no aeroporto. Não vai dar nem tempo de desembarcar direito, eu já vou. Já falei pra Ana, não tem. Sério, isso eu vou estar salivando. Mas, não, eu digo na questão do meu planejamento, caso. Eu tenho 2 planejamentos, né? Pegando o Pro e não pegando o Pro. Pegando o Pro, assim, chegando no.
aproveitando, obviamente, pra caramba o restante da viagem que eu vou estar lá na Europa, né? Vai ser minha primeira viagem pra fora, então eu vou aproveitar o restante do período que eu tiver lá, independente de se eu pego Pro ou não. Mas voltando daí pro Brasil, eu vou querer manter um shapezinho mais sequinho ali pro verão, né? Que diferente do Jaime, eu sou um cara que eu gosto muito da baladinha, né? Então eu vou querer pegar e poder, cara, noite de ano novo, poder fazer um videozão sem camiseta, marmitando na balada. É óbvio que eu vou querer fazer isso, tá ligado? E Eu vou estar no Brasil aí também, né? eu. Oi? E eu vou estar no Brasil também, fim de ano. Então tem que estar Tu com vai, um shapezinho. tu vai estar fim de ano, mas tu não vai estar no ano novo, não vai passar aqui, né? Lógico que eu vou estar. Ah, não, vou estar no Vai? sul, vou estar em Santa Catarina. Se quiser No colar ano pra Santa novo? Catarina. Eu vou É. estar em Santa também. Ah, meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, eu vou te arrastar pra alguma noite, certo? Tá de sacanagem. Tá Cara, de mano, sacanagem. baladeiro. Não, eu sou muito baladeiro, velho. Eu sou muito baladeiro. Eu gosto muito de ir em noite. E, assim, o pessoal que me conhece sabe que eu gosto de uísque, né? Mas eu bebo em pouquíssimas oportunidades no ano, porque afinal eu sou um atleta. Então, eu bebi no ano novo e bebi quando a minha mãe passou. A minha mãe. Minha irmã passou na federal. Essas foram as únicas oportunidades que eu bebi. Antes disso, faziam 2 anos e meio que eu não bebia. No ano novo eu vou beber meu whisky também. Mas, E mesmo também assim, porque meu, não eu gosto de. combina, não Hã? combina com essa sua cara de beber tomar uísque, né? Então aí você toma menos pra Cara, não não ficar. combina, mas é. O cara gosta. Mas eu, mesmo assim, meu, mesmo eu, tipo, podendo beber em pouquíssimas oportunidades no ano, eu gosto muito de ir pra noite, mesmo que não seja pra beber só, tipo, o cara dançar e cantar, meu, é muito bom. E é muito bom estar no ambiente pra isso, assim, que tu possa fazer, as pessoas não te olhem, tipo, meu Deus, esse cara é maluco, porque eu faço isso aqui em casa, às vezes eu começo a cantar e dançar, daí todo mundo para e fica me olhando, assim. Na minha Da hora, própria da hora. casa, tu vê. Não, e você vai curtir. As festas aqui são, mano, as baladinhas são bem legais. Porque eles fazem no estilo show também, não é uma balada, tipo, os caras lá no meio Sim. dançando. Não, eles fazem show, então tem, sei lá, gente dançando, e Ah, aí fera. malabarismo, é da hora. Massa. Até me perdi. Ah, tá. Daí a função tá, então, manter o shape ali pro Nossa, a gente verão, tá isso que até eu vou agora fazer. respondendo qual é os É, objetivos, não, né? não, não. Porque eu achei, inclusive, que o objetivo do Bruno é que depois a gente não meio que desalinhou e a gente não conversou, né? Porque eu tava crente que a gente ia para os Estados Unidos, porque ele ia competir no Mundial, né? E Ah, teve essa não, história. tu tá maluco, E tu tá você nem maluco. visto tem, né? Você não tirou visto Não, ainda, não né? tem. Americano. Não, mas É. até eu sei que tem como pegar no Rio o visto em 2 dias. O cara consegue Sério? pegar, não, né? Tu consegue agendar a entrevista em 2 dias, tava o prazo, pelo que eu tinha visto no Rio. Então, se eu quisesse fazer essa loucura, até conseguiria, mas eu não vou. Aí vai ser tentar manter um shape mais seco até o final do ano. E aí, 2024 inteiro, off-season, martelando. 2024, talvez primeiro semestre ainda ali de 2025, para o World's Natural de 2025. Aí sim. Show. É Não 2024, pegando não. Pro, daí não pegando Pro, a função vai ser aproveitar na Espanha, desembarcar aqui no Brasil e offzão para 2024 tentar o Pro de novo. É, Basicamente isso. 2024 vai ser o ano de organizar a WBF Brasil, então é importante você estar gordinho, feliz, É, para poder é aguentar verdade. o estresse que é organizar uma É verdade, competição. porque se fosse pra fazer essa parada agora, meu Deus, velho. Por isso que eu Não, fechei não as dá. vagas da consultoria essas últimas semanas aí, porque eu tô realmente uma ameba. É, não, é foda, não tem como. Bom, vamos lá para o próximo do Ito Lopes, sobre deload. Reduzo cargas ou séries e o que define o percentual. Eu gosto de fazer 2 tipos de deload. Explica aí como é que tu faz, Jaime. Depois, se Então, for eu acho que diferente, eu nesse. falo. Aí, para quem acha que eu e o Brunão a gente sempre concorda e a gente é um casal feliz, eu acho que nesse ponto eu já vi você falando algumas vezes, e eu acho que a gente discorda, não que a gente discorda, né, mas simplesmente aborda estratégias um pouquinho diferentes, mas, enfim, eu com pessoas que eu percebo que já conseguem trabalhar com intensidade, então o que a gente falou lá no começo sobre colocar a qualidade no volume de treino, eu priorizo diminuir a intensidade. No meu deload, normalmente eu faço um deload na intensidade, não no volume. E em outros casos também depende muito do momento da periodização. Se eu estou numa fase de acumulação de volume, onde obviamente eu venho aumentando o volume de treino e essa é a variável a ser progredida nesse microciclo, eu diminuo sim o volume de treino. Se é uma fase, por exemplo, de intensificação, onde eu venho trabalhando com mais carga, né, priorizando essa periodização clássica linear, eu faço um descargo, um deload na intensidade. Então depende muito do momento, mas via de regra eu costumo diminuir a intensidade. Eu costumo
É Ita Lopes ou Ito? Ita. Ita Lopes, eu costumo fazer 2 tipos de deload, tá? Eu não costumo fazer deload apenas de volume, ou eu faço deload apenas da intensidade, ou eu faço dos dois. Como é que funciona daí, tá? Se o aluno simplesmente relata queda de rendimento, mas recuperação, pelo que ele relata, tá ok, e dor articular, pelo que ele relata, tá ok, eu costumo reduzir a intensidade em 30%, então reduz 30% das cargas, mantendo a mesma faixa de repetições e toca a ficha ali durante 1 a 2 semanas, depois volta com 100%. Se o aluno reclama de recuperação prejudicada, dor articular e recuperação, às vezes, dependendo do cansaço, fora outras atividades do treino, aí o que eu costumo fazer? Reduzir intensidade em torno de 50 a em torno de 40 a 50%, então uma redução um pouco mais brusca da intensidade, e, se necessário, somado a isso, uma redução de 30% do volume. Então, aí sempre vai depender muito de caso a caso. Mas são esses 2 tipos de load que eu costumo fazer. Entendeu? Espero que Eu tenha costumo ficado fazer, eu claro. não falei da porcentagem que ele perguntou, mas também 50% costuma ser ali a regrinha ali, Nice. mais ou menos. Nice demais. Vamos lá. Do Matheus Neto. Comecei a usar a estratégia de treino que eu pedi com vocês 2 semanas, já vejo evolução mesmo com volume bem reduzido. Ansioso para os próximos meses. Tamo junto, Matheus, meu querido. Tamo junto. Feliz Legal, demais porque que... a melhor forma, inclusive, de você aprender a treinar com intensidade é com volume mais reduzido, né? Seu foco fica muito melhor, então por isso que costuma Exatamente. ser rápido esse progresso. Show de bola. Exatamente. Eu tinha separado até um Reels para fazer, ia ser hoje que eu ia fazer isso, mas eu postei outro carrossel ali, vou postar amanhã provavelmente esse Reels, que é justamente falando sobre essa questão do círculo virtuoso da intensidade e do círculo vicioso da intensidade, porque tem 2. Círculo virtuoso da intensidade. O cara botou na cabeça dele que ele realmente faz muita coisa, que ele faz muitas dessas coisas com pouca qualidade, e daí ele vai lá e ele reduz o volume. Aí ele reduz o volume, ele começa a conseguir botar mais intensidade no treino, isso gera uma demanda de recuperação maior para ele, e aí ele percebe que ele tem que reduzir um pouco mais o volume, e aí ele vai, ele entra nesse círculo virtuoso aí, onde ele começa a reduzir cada vez mais o volume, chegando naquele volume de qualidade e aumentando a progressão de cargas, aumentando a sobrecarga progressiva, e ele consegue ter melhores resultados. Em contrapartida, a gente tem o círculo vicioso, que é aquele onde o cara não sabe treinar, que é aquele que a gente comentou, que os caras fazem aquela medida paliativa ali de, pô, o cara não sabe treinar com intensidade, aí ele vai lá e ele aumenta o volume de treino para compensar a intensidade que ele já não sabe treinar, e aí ele aumentando a intensidade, ele prejudica a sobrecarga progressiva dele, ou seja, ele dificulta o aprendizado de treinar com intensidade, aí lá para frente, para ter mais resultado que ele vai fazer, ele vai aumentar o volume, e ele entra nessa espiral, Exato. onde no final ele vai acabar aqui dizendo que só planta cresce natural. E é Exato. isso aí. Próximo aí do Lucas Schaffer. 2 séries para cada grupo muscular na semana. Estaria bom? Tentando utilizar a carga máxima de 6 a 10. Sim, é um bom range, né? Uma boa margem de séries. Obviamente isso vai ser bem individual e, como eu falei, vai depender da qualidade que você está colocando, mas se de 6 a 10 repetições ao longo da semana você percebe que tem um bom progresso aí, então significa que você está num bom caminho. De novo, bem como a gente falou, é um bom range. Para ter noção, o que eu estava fazendo em off ali para peitoral oscilava entre 10 a 12 séries na semana, tá? Só uma coisa só que tem que avaliar, tá? Se tu hoje está fazendo um volume muito alto, o que eu faria? Eu não reduziria direto para 12. Eu reduziria 4, fazendo 30 séries na semana. Vamos supor que esse seja o teu caso, tá trabalhando com volume muito alto. Eu reduziria de forma drástica, mas, exemplo, eu reduziria para um valor um pouco 18, mais. É, exato. 20. Tipo, um valor um pouco mais alto dentro do que a gente tem como um volume adequado. Então, tipo, pô, vai reduzir ali para 12 séries em posterior de coxa, por exemplo, mas costas vai trabalhar com volume de 16 séries, peito vai trabalhar ali com volume de 15, 16 séries, e aí ajustando isso. E aí Sim, tu vai sempre avaliando para ir fazendo essa redução, da mesma forma que tu também pode reduzir para 12 e avaliando se tu tem margem para para aumentar. aumentar. Só que uma Uhum. coisa que o pessoal às vezes fica encucado, né? Que a gente fala disso de ter margem para aumentar e tem gente que daí começa a olhar os treinos com esse viés de aumentar volume.
E o viés não tem que ser o viés de aumentar o volume, o viés tem que ser o viés de progressão. O viés e progressão, que eu não estou falando necessariamente de sobrecarga progressiva, obviamente ele tem que estar ali, mas o viés de resultado, né? Então, tipo, tô fazendo 12. Tira essa ideia da tua cabeça de pensar em aumentar. Pensa no resultado que tu tá tendo. E aí tu vai começar a analisar recuperação, sobrecarga progressiva, daí tu vai ver o resultado, daí tu vai, com base nisso, tu vai ver se tu aumenta ou se tu reduz o volume ou se tu mantém como tá. Pejin. O Pejin era participante do desafio do The Bear Challenge, que inclusive a semana sai quem foi o vencedor lá do The Bear Challenge, que vai ganhar os R$300 de suplementos ali na Growth, beleza? Bom, salve seus lindos, o natural deve descansar pelo menos 1 a 2 dias na semana, ou com volume de série e sessão de treino baixo, treinando 5 vezes na semana, seria possível imprimir uma boa intensidade. Cara, deve, quando a gente fala deve, é uma regra, né? Então, por exemplo, eu tenho aluno dentro da consultoria que tem de 35 a 40 minutos de treino por dia. É isso que ele tem e acabou. Esse cara comigo, ele tá treinando 6 vezes na semana. Ele tá treinando 6 vezes porque ele faz um volume baixíssimo de séries por treino, tá? Ele tá fazendo ali no total, treinando 6 vezes na semana no total. Ele tá fazendo 68 séries, eu acho, ou 65 séries, não lembro de cabeça. Então, no total, ele tá fazendo isso e é porque o volume dele é muito reduzido. Eu não tô dizendo que, tipo, tu só pode treinar 6 vezes na semana se tu tiver ali um treino de 35 a 40 minutos, mas o que vai ditar isso é realmente o como tu dilui o volume, é o que o Jaime falou. A frequência, ela é consequência da diluição do volume, né? Sim, exatamente. A frequência nada mais é do que uma distribuição, a forma como você distribui esse volume de treino. Então, o ponto a gente vem falando aqui muito sobre a questão do volume, né? Como as pessoas trabalham com volume acima do necessário. Então, se o seu volume está ajustado para essa margem de 10 a 20 séries, a não ser como o caso do aluno do Bruno, que você tem muito pouco tempo para treinar, não faz sentido em você ter tantos dias de treino na semana. E aqui a gente entra também em um ponto que eu sempre menciono em relação à fadiga central, né? Como a gente tem essa ideia só de fadiga periférica, que seria aquela fadiga que está específica naquele grupo muscular que foi treinado, mas você consegue tirar mais benefícios descansando mais dias da semana por conta da recuperação dessa fadiga central, que muitas vezes você acaba nem percebendo. E eu recebo muito esse feedback dos meus alunos que passam a treinar 3, 4 vezes por semana e falam: nossa, Jaime, minha recuperação, cara, eu tô me sentindo muito melhor, durmo melhor, meu treino flui mais. Então a pessoa tem mais tempo para estudar, tem mais tempo para trabalhar, para estar com a família, colhendo os mesmos resultados ou até melhores. Então, observa qual que é a sua situação aí com isso você tem um bom parâmetro para decidir o que você vai fazer com essa frequência. Muito bom. Pedro Cânfora. Curto demais o conteúdo de vocês, só agradecer. Por que vocês preferem fazer treinos com mais grupos musculares no mesmo dia? Não é igual se manter o volume? Cara, é basicamente porque tu dilui o volume e assim tu consegue priorizar a intensidade de cada grupo muscular ao longo dos dias, né? Em vez de ter que concentrar tudo de uma vez só, que daí tu pensa que tu tem uma barrinha de energia única, que é do teu corpo, mas tu também tem, cara, uma barrinha de energia pro teu peito, pro teu ombro e pra tua perna. Então, tu chega um ponto que no treino, se tu pegar e quiser usar toda a barrinha do treino de peito num treino só, tu não vai. Tu vai consumir a barrinha talvez antes de finalizar todas as séries de peito que tu teria que fazer na semana, entende? É basicamente essa ideia. É isso aí. Wesley Oliveira. Tá, Wesley botou os malotes, tirou os malotes do bolso. R$27,90. 27,90. Caraca. Muito bom. Valeu, Wesley. Valeu Hoje pela força tenho aí. como base do meu treino a estratégia do Caio Botura. Acha válido? Tenho o sonho de fazer parte do time de vocês, mas estou sem condições agora. Wesley, eu não sei a estratégia de treino do Caio, então provavelmente o Jaime vai responder essa, mas digo já fazendo merchan tanto para mim quanto o Jaime, tá? O Jaime tem a Escola dos Naturais, R$27,90 por mês, tá? Então no precinho. E vai rolar aí dia 27 de setembro, comunidade The Bear Gang também vai estar no precinho, tá? Ainda mais vai estar com desconto. Então vai ficar num valor similar a essa do Jaime no mês, não perde. Clica lá no link da bio para garantir a pré-venda. E aí tu olha lá e já corre. Tu sabe a base do Caio? Porque eu não faço a menor ideia.
Cara, então, eu tava falando hoje com o Alberto Nunes, por sinal, já spoiler, eu e o Bruno, a gente tá, talvez, com a parceria de uma outra pessoa aí que vocês também conhecem, a gente vai produzir um vídeo aí que vai ser um antes e depois nessa ideia que as pessoas têm a respeito de musculação para naturais, se existe diferença, se não existe. Eu estava conversando hoje com o Alberto Nunes, que ele é um PhD, ele é atleta WNBF Pro também, americano, e a gente estava conversando sobre frequência de treino. E se não me engano, tá, eu posso estar errado, mas o Caio Botura, ele é de uma leva, de uma época, onde ainda se existia aquela ideia de que um natural precisa treinar duas vezes o mesmo grupo muscular na semana para ter resultado, aquela questão da frequência, que a gente até alguns anos atrás sabia disso. Então, em relação à frequência, talvez o Caio pegou uma época onde hoje em dia, talvez, se ele tivesse continuado, ele teria mudado um pouquinho esse viés do treino dele, mas em relação a todo o resto, sobre a intensidade e tudo mais, progressive overload, né, a sobrecarga progressiva, acho que o Caio sempre falou, então é uma boa base sim. Aí eu teria que observar e olhar seu treino para poder dizer, né, se faz sentido, também conhecer mais sobre você, mas seria isso. Show de bola. Depois nós temos ali o Jefferson Queiroz, que mandou um pilinha. Muito obrigado por nos ajudar, Jefferson. Ele mandou um superchat. Ele mandou outro, perfeito. Depois tem o Ricardo, que mandou 5 pilinhas. O Bruno Caetano. Fala, rapaziada, beleza? Tem 1,80, 78 quilos, 24 de BF. Amanhã será o primeiro dia de descanso. Vou treinar abdômen, antebraço, trapézio, tá certo? Quantas vezes é ideal fazer cardio? Grande abraço. Cara, abdômen, antebraço, trapézio, dá pra dizer que seria talvez um dia de descanso ativo que tu tá fazendo aí, Uhum. né? Aí isso tem que ver se realmente está sendo um descanso ativo, porque se tu tiver fazendo um treino com muitas séries também para essas três musculaturas, já não é um descanso ativo, já é um treino. Então isso é que tem que se avaliar e tem que se avaliar que sendo um descanso ativo, ele tem que estar bem distribuído em relação aos outros treinos também, para não afetar no descanso dos outros treinos, né? Para aqueles treinos em que vão te exigir mais descanso, enfim. Então só Ele isso que vai tem treinar, por que exemplo, ele vai ajustar. treinar antebraço, tem que observar se no dia seguinte, por exemplo, ele treina costas, né? Ou ele, enfim, Exato. treina braço, então teria que observar isso. Quantas vezes é ideal fazer cardio? Isso vai depender de como é que está sendo estruturada ali a tua dieta, né? Então, tendo esse viés do cardio para gasto calórico, aí o ideal é que tu visualize essa questão para definir a frequência. Tu tendo 1,80, 78 quilos e 24% de BF, ainda que o percentual de gordura esteja alto, tu não parece uma pessoa com... não é uma pessoa com sobrepeso, né? É aquele clássico falso magro, pelo que tu tá descrevendo aí. Então, imagino eu que tua capacidade cardiorrespiratória não esteja muito prejudicada. Então, o teu cardio ele não precisa ter esse viés aí, talvez, agora, pensando nessa melhora da tua função cardiorrespiratória, né? Não é algo que talvez vá atrapalhar a tua performance no treino, a depender. Visualiza isso. Porque tem essas duas funções ali do cardio, né? Que é realmente gerar mais gasto calórico e melhorar a tua função cardiorrespiratória. A gente pode também falar ali sobre melhorar a função metabólica, isso seria visando mais. A gente pode fazer depois um. Mas daí fazer um vídeo aí, o Jaime falando sobre isso para você, sobre questão de biogênese mitocondrial, sobre como todos esses padrões ali melhoram flexibilidade metabólica e por que talvez seja interessante ter essa manutenção de atividade aeróbia ao longo das semanas, mas como isso não é tão importante no sentido de. Meu Deus, eu vou falar não é tão importante, daí o pessoal já vai começar a dizer que eu tô falando que natural não precisa fazer cardio, não tem que fazer cardio. Mas de Mas fato vocês precisa veem. menos do que um usuário via de regra, né? Exato, é que daí, tipo Sejamos assim, vocês sinceros, mas a gente veem. não pode generalizar. É, exato, tipo, vocês veem muito atleta que faz uso de esteroides tendo que fazer cardio todos os dias, porque o aeróbico ele promove certos benefícios ali de saúde cardiovascular que são muito importantes para usuários de esteroides, porque o Quase esteroide ele todos têm vai agir insuficiência também no cardíaca. tecido cardiovascular, exato. Então tem isso. Para o natural essa parte não é tão importante, então a gente vai falar mais da questão do gasto calórico ou de benefício para a tua função cardiorrespiratória, que tem a ver com a tua recuperação ali de fadiga entre as séries, realmente ali no contexto cardiorrespiratório, certo? Bom, plano para próxima. Ó, falou e veio. Pedro Simon.
Parabéns pelo excelente trabalho de conscientização. O Biso e outros criticou a opinião de vocês acerca do volume reduzido com artigos. Como vocês responderiam? Tem o ponto do conteúdo que a gente já está estruturando para trazer justamente essa questão dessa resposta, né? E aí, cara, dentro do conteúdo que foi trazido ali nos artigos enfim, da pessoa citada, tem a questão de que se quis rebater a ideia de que existe uma curva de U invertido. E, de fato, a curva ela não é de U invertido, mas a gente tem uma clara resposta de, conforme chega um ponto que a gente vai aumentando o volume, a gente vai tendo um declínio, que não chega a ser tão acentuado a ponto de ser um U invertido, mas que a gente tem um declínio da resposta hipertrófica. Isso se deve também pela questão de aumento do dano muscular. A gente tem estudo que saiu há pouco ali, que o Chris Bradley até fez menção a esse estudo há pouco tempo, que mostra o como a resposta inflamatória de muitos treinos e muitas séries em sequência prejudica a hipertrofia também. Então, a gente tem alguns estudos que demonstram isso e a gente tem também toda a evidência empírica de como o natural deve treinar baseado no fato de que a maioria dos atletas naturais que vocês vão ver em alto nível treinam justamente com esse volume reduzido porque isso vai otimizar a sobrecarga progressiva, né? Então a gente também tem esse ponto de que a gente tem que avaliar sempre de qual contexto que a gente está falando. Cara, posso ser sincero, eu acho que uma pessoa que fala em sã juízo que dá para você treinar em mais de 30 séries por semana com muita intensidade, essa pessoa ou ela não treina com intensidade, não sabe o que é intensidade, ou ela não é natural. Né? Porque normalmente a gente fala aqui de um contexto que nós vivemos, né? Nós vivemos a musculação de forma natural, então o que a gente fala com propriedade tanto do que a gente estudou como do que a gente aplicou na prática. Então tem muito a ver sempre, quando um natural pensa em algo a ser feito no planejamento, tem a ver com a capacidade que ele tem de progredir o trabalho dele ao longo do tempo e a capacidade que ele tem de imprimir intensidade ao longo desse processo. Então, é inviável treinar com um volume tão alto quando você tem essas duas prioridades. Então, é basicamente isso que a gente tem que entender, e quem refuta isso, normalmente são pessoas que não vivem o contexto que vivemos e também não estudaram a fundo a respeito dessa forma de lidar com a musculação. É isso. E deixo aqui para vocês, gurizada, uma recomendação também para quem manja do English. Uma recomendação de um podcast muito bacana que vai falar um pouco, vai bater um pouco nessa questão do volume também, mas que fala sobre a questão das repetições efetivas para hipertrofia, onde dentro disso vai ser debatido bastante essa questão ali do conceito de volume e divisão de volume, enfim, que é um podcast do Chris Bradley com o Paul Carter, tá? Então, é um podcast assim, recheado de informação científica que vocês conseguem já tá no Spotify e já tem umas 3 semanas, se não me engano. Beleza? Então, vocês conseguem lá, se vocês digitarem Chris Bradley, vocês acham lá. Falando no Spotify, falar melhor podcast. E falando no Spotify, não é mais o melhor. Na real, não chegou a ser o melhor, né? Mas nós entramos no top 5 durante algum momento de Top Sports Podcasts e a gente caiu porque eu parei de postar os podcasts lá, porque tínhamos apenas os gringos que não estavam, a gente não estava conseguindo dublar, mas os podcasts voltaram a ser adicionados lá no Spotify. Então, ouve o Nerdcast no Spotify, mas eles não estão dublados, são legendados. Mas ouve os podcasts no Spotify também pra gente voltar pro top 5 podcasts de esportes, viu? Bom, vamos lá para a próxima. Não, só antes de você chamar a última pergunta, eu queria também só falar uma coisinha que parece ser que as pessoas têm até uma visão sobre literatura e sobre ciência seletiva, né? Tem certos estudos que me convém falar a respeito, então eu cito, né? Jogo no ar, e tem outros estudos que não, e também pouco me importa interpretar a fundo esses estudos, né? Só uma coisinha que eu estava pensando aqui, que é importante deixar claro. Bom, vamos lá para o Pejim. Novamente, primeiro já toma 10 pili para ajudar na compra das comidas Fast. Muito Aí obrigado, sim. meu querido. Márcio treinava igual um trouxa e comecei a sentir uma dor no nervo do trapézio do dedo do pé. Incomoda muito. Como corrigir? Cara, falando, é que depende muito falando de nervo é que nervo do trapézio até dedo do pé, daí já não sei. Porque a gente tem plexo braquial que vai passar ali por essa região vai do pescoço, e aí vai passar ali sobre
pro teu braço, pode causar, normalmente quando o pessoal sente formigamento lá na ponta dos dedos, é em função de plexo braquial que está sendo comprimido, e aí pode ter essa relação ali com o trapézio. Então, agora para dedo do pé, daí eu já não vou saber te dizer. O ideal seria num físio. Bom, baixei pro Jefferson. Acabei de ver seu vídeo de treino 5 vezes na semana, sendo que na segunda, peito e tríceps, terça que? Quadríceps, quarta folga, que costas, sexta, ombro, sábado posterior. O que vocês acham? Cara, então, eu acho que você tem que concentrar o volume todo em apenas uma sessão para cada uma dessas musculaturas. Não é o que a gente acha mais ideal. O ideal seria realmente ter uma melhor diluição desse volume. Então, é o que eu daria preferência. Não entendi, é terça que? Que? Terça seria quadríceps, pelo que eu entendi. Tá. Daí quarta ele descansa, depois ele faz costas, ombro e posterior. Teria que analisar muitas outras coisas, né? Isso aí é só o resultado final de tudo. É a mesma coisa que eu dou Exato. exemplo. É tipo assim, você comprar o livro pela capa, sabe? Não tem como. Felipão, lança ali no. Vê se tem mais algum pra responder, não tem? Meu Deus, nossa, eu vou ter que. Gurizada, Jaime, entretém o pessoal aí, faz um malabarismo, porque eu tomei os últimos litros de água do dia aqui e Cara, eu eu tô também tô precisando precisando ir no ir lá banheiro, dar mas eu aquela. entretenho. Entretém Depois aí, a gente faz um revezamento. Eu não consigo ver o que a galera tá falando. Filipão, muta aí o meu microfone pro pessoal não me ouvir mijando. Tá, eu tô conseguindo ver vocês aqui. Acho, rapaziada. Escrevam aí pra ver se tá ao vivo isso aqui. Tá, o último foi aqui do Ricardo, temporal. Quando falam para fazer 6 repetições, como faço isso na elevação lateral sem perder o movimento correto? Então, esse range de repetições, ele está muito ligado com o tipo de exercício que você está fazendo, né? Então, dificilmente em algum planejamento meu eu incluo 6 repetições na elevação lateral, tá? Esse range de repetições. De 6 a 8, de repente, pode ser sim, em certas fases, mas você tem que adequar esse range de repetições com o tipo de exercício. No caso, para o deltoide, você pode fazer uma periodização ondulante, onde você vai variar, né, o volume, né, em repetições e a intensidade de acordo com o exercício. Então, você tem, por exemplo, um press militar, né, um desenvolvimento, que você consegue trabalhar com uma maior eficácia, né, faz mais sentido você trabalhar no press militar com esse range de repetições do que numa elevação lateral. Então, seria basicamente isso. Fala, rapaziada, tô vendo então, tá ao vivo aqui. Mandei alguma perguntinha aí. 2 semanas é o tempo ideal para um deload? Pode ser sim. Em relação ao deload, pessoal, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter ele pautado no meu planejamento. Se você tiver se alguém estiver fazendo um planejamento para você, é interessante que ele já esteja pré-definido e você simplesmente adapte e escolha o Tô de momento de volta. colocar esse deload de acordo com a sua sensação, né? Com o seu feeling ali. O seu feeling vai ser muito importante. Então, se você sentir que cabe um deload antes da hora, ou simplesmente quando chega a hora do deload você ainda não sente que é necessário, o que é mais difícil de acontecer, porque às vezes você não tem essa percepção, mas vai fazer bem para o restante do seu planejamento, você adianta ou atrasa um pouquinho, então, enfim. Aí, tô me ouvindo? Eu tô Alô? te ouvindo. Tá me ouvindo? Perfeito. Tô. O Filipão tava se matando de rir aqui, porque virou uma cachoeira. Eu acho que foram 2 litros de água durante a live, meu. Que eram os últimos para fechar o set. Vai baixando aí, Filipão, os superchats. Wesley Oliveira, tenho 33 anos, ainda é possível competir? Cara, dá uma olhada no perfil do Adam Paul. Ele postou esses dias, se eu não me engano, uns atletas que fizeram estreia, uns atletas dele que fizeram estreia por agora. E pelo que eu vi, eram atletas que pareciam ser mais velhos e que tinham começado também a trajetória nos treinos sendo um pouco mais velhos, tá? Então, não sendo tão. O Jaime já é tão guri, o Jaime já tá mais pros 30 do que pros 20. Filha Eu da ainda mãe, tô ó. mais pros 20 do que. Pô, Eu ainda tô mais pros 20 do que pros 25 ainda, hein? Ah, tá louco. Eu sou guri novo. fiquei pra Mas. tiozão, né? Mas, de qualquer forma, o Jaime também começou bem cedo nos treinos. Esses caras que eu vi no perfil do Adam, se eu não me engano, eram pessoas que tinham começado já, tipo,
tipo, começado nos treinos ali em torno de 28, 29 anos, e daí estrearam por agora. Eu não sei comecei quantos anos cedo, os entre caras... aspas, né? Porque eu comecei a treinar direito, já tinha 23, 24, enfim. Comparado com a molecada de hoje em dia, eu Ah, sim, comecei não, tarde. não. Não, mas comparado com a molecada de hoje, até eu comecei tarde. Tu vai pegar pega aquele Stan bodybuilder lá, do aluno do Ícaro. O maluco tem 15 anos, começou a treinar Que é isso? direito, já tinha 14. O Pois é. cara, pô, tá louco? Eu, O se, cara eu, vai se estar com tivesse 21, começado vai com estar... 15 anos, teria 57 braços. Tá louco. Bom, pergunta do Gabriel aí. Salve, irmãos. Poderia falar mais sobre treinar costas e posterior de coxa no mesmo dia? Um abraço. Gabriel, então, eu costumo utilizar esse tipo de divisão com alunos que têm posterior de coxa como ponto forte, tá? Pernas em geral como ponto forte, onde eu quero às vezes dar um estímulo maior em dorsais, e aí eu já aproveito para trabalhar costas com terra junto. Porque apesar de terra ter como motor primário o glúteo, né, que vai ser a articulação do quadril, a principal dobradiça do exercício, traz muita densidade ali para eretores da coluna, para vertebrais, toda essa parada aí. Então, terra é um exercício que é interessante para essa questão de trazer densidade para esse conjunto ali dos eretores da espinha, né? E aí eu costumo utilizar esse tipo de divisão de perna com costas nesses casos em específico. Quando vai sair, acho que semana que vem, sai o podcast com o Radu, tá? Ele relata bem essa divisão que ele tem que o AJ tá usando com ele, onde ele faz... Eu acho que era o Radu que relata essa divisão. Onde ele tá fazendo costas com posterior de coxa também. Ele faz basicamente isso, ele inicia ali por... Ele... Como é que tá esse treino do Radu, tá? Pelo que eu me lembro, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça aqui. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam amanhã nos comentários. Amanhã não, semana que vem nos comentários do Nerdcast dele. Mas basicamente, começava ali por um isolado de posterior de coxa e depois ele fazia um RDL e eram os dois exercícios de posterior que ele tinha. E aí o RDL já era uma transição para ele ir trabalhando costas, onde ele já, querendo ou não, aquecendo toda essa musculatura ali de paravertebrais, de eretores da coluna, de quadrado lombar, toda essa estrutura de lower back e de eretores da espinha, para depois ter um trabalho ali mais focado em upper back no restante do treino. Então, era basicamente assim que ele estava na divisão de treino dele. Eu já utilizei esse tipo de divisão, tem até Reels de um treino meu de posterior de coxa e costas aqui no perfil. Só que a diferença é que eu fazia o contrário, eu começava por costas, então e daí eu trabalhava com exercícios que não tinham uma percepção de esforço tão alta, né? Então, puxada e pull down, que são exercícios onde tu não vai trabalhar com tanta carga em relação a uma remada curvada, por exemplo, que te causa uma noção de desgaste muito maior. E aí depois eu migrava para posterior, fazendo para cadeia inferior e posterior também, né? Fazendo um terra e finalizando com isolado para posterior de coxa. Era basicamente uma inversão do que o Radu vem fazendo hoje. Você não teve nesse planejamento que eu te passei, você não tinha terra com algum muscular, com upper back, com upper body, alguma coisa assim? Tinha, né? Em algum momento. Tinha terra, mas não era com... O terra não era com costas, era com peito e tríceps. Tá. E ombro. Não eu só dando minha opinião assim, para mim não tem nenhum engessamento nesse sentido. Treinos estilo full body com diferentes alternâncias, já seja, por exemplo, um padrão de movimento do joelho, que seria mais um trabalho de quadríceps, com algo de upper body, não tem nenhum problema, dá para encaixar. Não existe engessamento que a gente sempre ouviu falar. É muito questão de você equalizar o volume de treino com uma boa escolha de exercícios, que dê um tempo de descanso interessante entre os grupos musculares ao longo do microciclo. A partir daí, you have a free world, my friend. Exatamente. Pejin. Caraca, o Pejin gastou um ingresso do desafio The Bear Challenge aqui na live já. Eu acho que é o 100º superchat dele. Se eu progredir mais uma rep ou pelo menos um pouco da carga ou até mesmo técnica e amplitude, eu progredi na sobrecarga, certo? Sim. Mas como analiso se minha recuperação está boa? Fico perdido como analisar. Cara, então, a gente tem alguns pontos. A gente tem a questão de recuperação muscular, realmente, tá? Que é basicamente tu chegar ali no dia que tu vai fazer o treino de uma outra musculatura e tu não tá sentindo qualquer indício de fadiga muscular, tá? Uma coisa que eu sempre falo ali que é um negócio besta,
mas ajuda muita gente que monta o seu próprio treino. Tipo, cara, se tu chegou para treinar peito, na manhã do dia que tu for treinar peito, e tu tá com dúvida se tu tá recuperado ou não nesse sentido de fadiga muscular, pega sem qualquer tipo de peso, mas tipo, alonga bastante os teus braços ali, deixando alongar bem o teu peitoral e depois dá um pico de contração forte assim no teu peitoral sem qualquer tipo de sobrecarga. Se tu sentir qualquer indício de dor tardia fazendo isso é porque tu não tá 100% recuperado ainda, então reduz um pouco esse volume aí. Isso é realmente o processo anti-bobo, assim, sabe? Tipo, faz isso, se tu sentir alguma coisa nisso é porque tu não tá recuperado. Mas um grande indício é você observar se esse progresso se mantém, né? Se você está realmente progredindo. Dificilmente Exato. uma pessoa que não está se recuperando vai conseguir manter esse progresso ao longo das semanas. Então, é só observar isso também. Exatamente. Pensa que tem bem aquela questão que eu falei do círculo vicioso, né? Então, tipo, pô, aí às vezes o cara progride, essa progressão naturalmente acaba às vezes sinalizando ali que tu tem que reduzir um pouco o volume. Isso pode vir justamente nesse formato que o Jamie falou, de às vezes tu não conseguir manter a progressão que tu teve. Galera, perdi 25 quilos, 40% de massa magra, 12% de BF. Eu não. Comemora aí. Parabeniza, se ele perdeu 25 quilos. Pois é, eu não entendi se é um relato ou se é uma pergunta. Se for um Não, é relato, só para. de qualquer forma, parabéns, né? Pô, perdeu 25 quilos, cara, é bastante coisa. Então, meus parabéns. Meus parabéns mesmo. Só daí 40% de massa, eu acho que quer dizer 40% de massa muscular, não de massa magra. É. Que daí a gente tem essa diferenciação. Bom, os caras mandaram ali, o Pejinho tá comprando quase a consultoria no Superchat. Ai, ai. Bom, vamos lá. Do Tidarak. Ó, gurizada, a gente tem 25 superchats, tá? A partir do 25º ali, a gente já não vai mais responder superchat nessa live aqui hoje, beleza? Porque pro Jaime já é o quê? 1h da manhã aí já? Nem tô olhando o relógio para não me assustar. Mas Mas, tranquilo. bom, Taidark. Estou contando os dias para pegar a consultoria do Bruno dia 27. Em primeiro lugar, Taidark, muito feliz que tu tá destinado aí a entrar pro The Bear Gang, mas é importante ressaltar que The Bear Gang não é uma consultoria, né? É uma comunidade onde tu vai ter acesso ali às planilhas de treino estruturadas com as bases do Natural Bodybuilding, aos módulos de dieta, módulos de periodização, de divisão de treino, convidados que vão lá dar aula. Então a gente já tem o Matheus Walter, que vai dar aula sobre treinamento funcional voltado para lutas. A gente tem o Davi Cardoso, que vai adicionar um log de Power Building lá. Hoje eu enchi o saco do Jaime, ele vai adicionar um log de 3 dias de full body ali para a gurizada. Então, vai estar bem massa. Quanto à pergunta ali, comecei a segunda a fazer treino de 4 dias e um descanso do último vídeo do Bruno. Quantas repetições faço nas 22 séries diárias? Isso vai depender muito, Taidar, que assiste o vídeo de periodização também, tá? E, de novo, os 4 dias, as divisões de 4 dias, elas não são com um descanso, né? Elas são com um descanso ao longo de 2 dias, daí dá um descanso, daí 2 dias, descansa o final de semana ali e retoma na segunda. Essa era a ideia do vídeo ali, provavelmente. Mas assiste o vídeo de periodização que vai te responder essa questão ali das dúvidas da série, da faixa de repetições, como tu ir manipulando isso ao longo do tempo, beleza? Ó, perguntinha pro Jaime. Jaime, não seria possível você colocar a assinatura da escola para natural mensal, tipo, renová-la a cada mês, queria assinar? Então, mas acaba dando na mesma, né? Se você vai pensar, Jefferson. Basicamente, você vai ter um conteúdo ali por um ano que você pode parcelar. É um valor que dá para ser parcelado. Então, eu acredito que para você não ia mudar muita coisa. Você tem ali um período também de prova para você poder observar o que você acha da comunidade e do curso. Então, se eu receber mais pessoas com essa ideia, eu posso pensar e passar para a equipe. Mas, por enquanto, a gente viu, acho melhor manter o anual. Aí. Ó, eu já vou falar pelo The Bear Gang, tá? O The Bear Gang, ele não vai ter mensal, ele vai ser só anual. E justamente porque, pô, eu vou estar botando ali um ano de treino pro cara, entendeu? Um ano de log de treino. Vai ter um monte de conteúdo com um monte de material de apoio com um monte de PDF.
Se eu botar mensal, o cara faz o mensal, baixa tudo e eu nunca mais vejo ele, se ele quiser cancelar, entendeu? Então, E pelo menos também é ele vai legal. ter todo... Hã? Não, e é legal porque são coisas que a gente vai atualizando o tempo inteiro. Então, provavelmente Exato, você e vai tem a colocando atualização ali, coisa. exatamente. Então não faz muito sentido você. É legal você ter uma assinatura que você vai observando o conteúdo que vai sendo colocado ali, as novas aulas, professores, PDFs, etc. Exatamente. Como perder o medo de fazer agachamento livre com muita carga? Sinto que consigo fazer mais repetições, mas o medo de falhar ou desequilibrar dificulta. Ricardo, é a famosa anilhazinha pequena. Tipo, tu não tem que aumentar uma bolacha de 20 quilos para poder aumentar, não tem que aumentar 10 de cada lado. Pode ir lá, tu pode botar 1,25 cada lado, botar 2,5 a mais cada lado, e isso vai diminuir um pouco tuas repetições, e aí depois segue trabalhando para aumentar as suas repetições. Ou toma confiança nessa faixa de repetições, depois aumenta mais 1,25 cada lado. Então, passos de formiguinha. E o que as pessoas costumam fazer é não trabalhar com, não focar em melhorar a técnica trabalhando com repetições mais baixas, né? Exato. As pessoas, não dá para você melhorar a sua forma de trabalhar num range de 4 a 6 se você só se sente à vontade trabalhando de 10 a 12 e você mantém ali. Você precisa insistir, né? Exatamente. Mas utilize as anilhas pequenas, Ricardão. Lembre-se, quem ganhou a corrida foi a tartaruga, não a lebre. Mas, vai, essa daí ficou muito boa. Brunão coach, tá louco. Tem que parar de ler Napoleão Hill. 100%. Vamos lá. Do Renan. Fala, galera. Voltei a treinar agora, depois de 4 anos parado. Progredi as cargas bem rápido, mas comecei a sentir várias dores nos tendões e articulações. Como faço para evitar ou tratar isso? Deload? Renan, é basicamente tendo um treino programado, né? Tem que pensar que a força muscular, ela tem um retorno mais rápido do que a massa muscular, tá? Então, é normal que tua força retorne de forma mais rápida. Aí a única coisa que tu tem que fazer para programar isso é realmente ter um treino bem periodizado que leve em consideração períodos de maior intensidade, menos intensidade. Tu pode fazer justamente ter um trabalho de. Não necessariamente tu precisa ter um deload tão frequente, mas ter um trabalho de faixas de repetições, às vezes, um pouco maiores que permitem não exercer tanta sobrecarga nas articulações, entende? Esses dois aqui eles mandaram depois do. Esse é o 26º, esse é o 27º. Tá. Vamos. 1h26. Tá, vamos responder esses dois aí e daí a gente já finaliza. O Jaime responde essa, pra ele dar uma acordada, tadinho. Ele tá com os olhos de. Tô com o olho vermelho já. Então, não tem mais. Superávit de 500 há alguns meses, evoluindo, mas a gordura 14% tem chance de gostar do meu corpo. Massa muscular, mais ou menos 38 centímetros, braço, 63, coxa. O que faço? Ué, corta essas junk food aí que eu sei que você tá comendo, começa a tirar esse hamburguinho que você põe para encaixar nos macros. Cara, basicamente é assim, a gente poderia ser mais técnico aqui, mas falar sobre questões ali quantitativas de números, mas é basicamente assim de simples. Você sabe o que te levou a ter esse porcentagem de gordura um pouquinho mais elevada ao longo desse processo de ganho de massa muscular e de superávit. Então, basicamente é você só reduzir um pouco para voltar a uma quantidade ali que já vai ser suficiente para você continuar rendendo bem nos seus treinos, para você fornecer energia suficiente para que o seu treino seja satisfatório e possa seguir num progresso. Então seria basicamente isso, né? É bem fácil, é muito mais fácil do que se fosse o caminho inverso, eu acredito. Perfeito. E Rogelson Farias. Dá para ter resultado treinando 3 vezes na semana? Com certeza. Com Se eu certeza mostrasse sim. para você, a gente vai mostrar, mas os físicos de atletas que treinam 3 vezes na semana são muitos. É isso aí. Bom, acho que finalizamos, gurizada. Só agradecer vocês aí. 1h30 de Nerdcast. Agradecer o Jaiminho aí, que foi guerreiro de ter ficado, acho que é 1h10 da manhã, provavelmente, lá na Espanha. Acho que são 4h30 de diferença, né? São 2h10. Não tem meio fuso horário? Vá. Brunão QI -7. Se fosse em Manaus, né? Manaus é uma mais ou uma menos. Algo assim.
Fala pro Salve Nerd não mandar. Não sei. Não manda. Salve Nerd, não manda superchat, a não ser que tu queira concorrer ao prêmio aí dos 250 pila, porque não vai ser respondido. A gente vai agora. Seguinte, Jaiminho, temos 27 superchats, se eu não me engano, três deles eu acho que são abaixo de R$5, daí não concorre. Mas temos 27. Escolhe um número de 1 a 27 aí. Dia 27? 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pula esse. Não pula. 12, 13. Não pula o de R$1. O Filipão tava perguntando se pulava o Jefferson Queiroz, que mandou de 1 pila. Mas só se caísse no Jefferson, daí só passaria pro próximo. Caiu no Ricardo Temporal. Ricardão, você ganhou R$250 em suplementos na Growth Supplements para comprar com o cupom Brunão, beleza? O prêmio vai pro próximo. Se não for com o cupom Brunão, o prêmio vai pro próximo. Como é que é? Vai dobrar. Dobre e vai pro próximo, isso aí. Bom, gurizada, é só agradecer vocês de montão aí pela live, pelo podcast. Muito obrigado por terem ficado aí conosco. Jaime, meu queridinho, muito obrigado por ter feito essa força aí. Obrigadão mesmo. Tamo Sempre junto uma honra e um sempre. prazer. A gente se vê, cara, a gente O se vê em Jefferson dois. falou que mandou de outros valores. Sim, Jefferson, mas não é um impeditivo de ter mandado outros valores ou não. Não foi pro lado, não te preocupa. Do Ricardão ali perguntando como é que ele resgata. Ricardão, manda o teu IG do Instagram aí, por favor. Que daí eu vou te chamar ali neste exato momento. Manda aí nos comentários da live. Ricardão. Pô, nós mantiveram quase 180 durante toda a live. Não, foi, ó, Ricardo.temporal, perfeito. Ricardo, vou te mandar ali um direct já. Assim que tu puder, responde ali que eu já te explico como é que funciona para te enviar aí os suplementos. Beleza? Gurizada, mais uma vez, só agradecer a vocês. Se vocês não estão vendo esse podcast ao vivo, estão acompanhando, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, não deixa de estar aquela avaliação positiva. Então, no Spotify, 5 estrelas, no YouTube, deixa teu gostei. Te inscreve no canal ou segue o canal ali no Spotify. E se tu estiver no YouTube, comenta aí o que tu achou e comenta outros tipos de conteúdo que tu gostaria de ver aqui, beleza? Um abração, tchau, tchau.